Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahishaha Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kale Varshatu Parjanyaha Prithivi Sasya Shalini Desho Yangsho Bharahitaha Brahmana Santu Nirbhayaha Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Duhka Bhag Bhavet Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Bom, então, dentro da tradição védica, essa vasta tradição védica, a gente tem muitas disciplinas. A gente tem o estudo de sânscrito, né, que vai envolver gramática, vai envolver a pronúncia, tem o estudo de mantras, que vai envolver as métricas de canto, vai ter disciplina sobre rituais, né, pujas, yagnas, homas, né, ritual de fogo. A gente encontra asana, pranayama, as posturas de yoga, né, as práticas respiratórias. A gente vai encontrar muita coisa. O próprio estudo do autoconhecimento, que em última instância é o mais importante, que vai trazer, de acordo com os Vedas, moksha, a liberação do estado de sofrimento. É isso que fundamentalmente o ser humano deseja. A gente tem inúmeras buscas, mas por detrás de todas elas, o que eu quero verdadeiramente é estar em paz. É uma suficiência em mim mesmo. É uma liberdade de condicionamentos para a minha própria felicidade. Isso é moksha, é isso que eu desejo. E moksha, de acordo com os Vedas, vem através do autoconhecimento, a descoberta de que, fundamentalmente, eu já sou livre de limitação. É devido a uma ignorância, uma confusão sobre mim mesmo, que eu tenho o sofrimento fundamentalmente humano, o sofrimento fundamental humano, que é a visão de si mesmo como pequeno e insuficiente. Isso é resolvido com o autoconhecimento. Mas o autoconhecimento só vai poder vir dentro da metodologia de estudo. Um processo, um meio de conhecimento que aponte para a natureza do eu, que é chamado Vedanta. Mas esse ensinamento só vai funcionar dentro de um contexto de vida. Uma vida que a gente chama uma vida de yoga, uma vida de disciplina. Por isso as várias disciplinas que aparecem, os vários estudos que vão dar suporte para essa busca maior do autoconhecimento. Eu não preciso fazer todas. Eu não preciso necessariamente fazer ritual, eu não preciso fazer dança. Dança é uma disciplina também da tradição védica. Não necessariamente eu preciso fazer todas as disciplinas. Mas eu vou fazer algumas básicas pelo menos, que vão me dar suporte, que vão me trazer maturidade de mente. Uma mente preparada para buscar e entender sobre mim mesmo. Então esse é o projeto de vida védico. Mas é curioso que quando a gente vai olhar essas várias disciplinas, a gente não encontra de fato uma disciplina chamada simbolismo e mitologia. Não existe. Não existe um termo, quer dizer, até existem termos para apontar o que a gente chama de simbolismo e mitologia.
A gente pode usar Purana. Purana, basicamente, são todas as histórias. Os mitos. Então, Purana são os mitos. A Purana é um tipo de texto. Eu estudo as Puranas. Eu vou lá e vejo esse conteúdo desses textos chamados Puranas, que é todo o arcabouço mitológico, a gente diz. Mas, na verdade, não tem um termo para mitologia e não tem um termo para simbolismo. Existe termo para símbolo, mas não para simbolismo. Por que não tem? Porque, na verdade, não é uma disciplina enquanto estudo. Eu posso estudar os símbolos, eu posso estudar os mitos, e eles estão, em geral, concentrados nesses textos chamados Puranas, mas, na verdade, eles não pertencem só às Puranas. Eles permeiam todos os textos. Eles permeiam todas as disciplinas. Todo o Veda é permeado pelos símbolos e pelos mitos. Então, não existe uma disciplina tradicional para o estudo dos símbolos e dos mitos, porque os símbolos e mitos já fazem parte de todas as disciplinas. Eles são uma linguagem. Eles são uma linguagem. Uma linguagem, uma das muitas linguagens através das quais a gente tem acesso a esse ensinamento. Por isso que não é estudado à parte. Faz parte. Está ali imerso naquela cultura, naquela tradição. Mas quando a gente vai para a Índia, quando a gente olha para a tradição, nós que estamos fora da Índia, não somos indianos. A gente não tem uma bagagem cultural védica, não temos. A gente tem que aprender tudo do zero. Para a gente é tudo novidade. Aí o que acontece? Tem o microfone aberto. Isso, obrigado. Aí a gente precisa entender melhor o que é aquilo. Nem todo mundo na Índia vai entender com detalhes os significados dos símbolos e dos mitos. A grande maioria não vai entender, porque a grande maioria não senta para estudar, para escutar. Mas ainda assim eles têm uma coisa que a gente não tem, que é esses símbolos e mitos fazem parte da vida deles. Conhecendo ou não conhecendo de maneira específica, com estudo, eles vivem aquilo. Porque eles, desde pequeno, eles passam por isso, é a cultura deles. A gente não. Então, por isso que muitas vezes quando a gente vai na Índia e a gente começa a falar sobre os nossos estudos, muitas vezes os indianos ficam espantadíssimos. Como é que você sabe tudo isso? Como é que você sabe essas histórias de Ganesha e o significado? A gente não sabe disso. A gente não sabe. Né? Muita gente fala isso. Por quê? Porque a gente tem que estudar para entender. Não é que eles não precisem estudar para entender. Eles não estudam e não entendem muitas vezes, mas eles têm uma outra coisa, que é a vivência disso tudo, sem precisar estudar. Sem precisar estudar, eles vivem isso tudo. Eles vão no templo sempre. De manhã eles vão lá, vão para o templo. E eles, de alguma maneira, conseguem acessar aquilo, porque aquilo ali faz parte da cultura deles. É evidente que seria muito melhor se eles estudassem também. E aí eles iam aprofundar. Só que a gente não tem jeito. Ou a gente estuda, ou então a gente está fora disso, porque não é a nossa cultura. Por isso que a gente senta então e tem um estudo de simbolismo. Simbolismo e mitologia. A gente tem essa turma de quarta-feira, uma turma regular desse tema. Porque a gente traz deliberadamente esses temas e aí sim a gente medita neles. A gente abre esses mitos e aí a gente acessa o ensinamento também através deles. Tudo bem? Então isso é muito importante. Tá? Dizer, né? Isso é muito importante, ter claro. Né? Claro que a gente vai na Índia, a gente vai encontrar, nas livrarias a gente tem. Hoje em dia a gente vai tem lá a seção, vai no Giri Trading. Giri Trading é uma loja maravilhosa, artigos de puja, artigos diversos da tradição, é maravilhoso, 5 andares, a gente fica ali o dia inteiro, né? A Disneylândia hindu, é maravilhoso, né? Quem gosta é maravilhoso. Cada andar é um tema. O andar só dos pós, né? Aí tem sândalo, tem cuncum, tem incenso, tem tudo de cúrcuma, cânfora, tudo para puja. Segundo andar tem só murtis, só as imagens, aí tem milhões de imagens, sinos, itens de puja, e tudo de metal. Terceiro, aí depois tem um andar só de livros e estudo, né? E aí você tem lá os vários livros diferentes, vários DVDs, vários CDs diferentes, tem milhões de coisas. E aí vai ter uma seção, né? Mythology. Vai ter, claro que vai ter, mas isso é uma coisa muito mais recente, muito mais moderna. Tradicionalmente, se a gente entra na tradição de fato, não vai ter um termo para isso. É Purana. A pessoa vai lá e conta as histórias das Puranas. No meio da aula saem as histórias das Puranas. E aí permeia o estudo, permeia a tradição. Tá? Então, e realmente, se a gente não tem um mínimo de entendimento, se a gente vai para a Índia, a gente fica perdido. A gente fica perdido. Porque é muito. A Índia já é muito. Muito em geral. É muito tudo. É muita gente, é muito barulho, é muito cheiro, é muito tudo.
A Índia é muito, né? Mas além disso, se a gente vê, cada esquina tem um templo diferente, com uma deidade diferente. E aí os outdoors, às vezes, tem os painéis e procissão, todo dia é dia de festa, sempre tem um festival acontecendo. Um ou mais, às vezes tem mais de um festival acontecendo ao mesmo tempo. Todo dia é um dia especial para alguma coisa. E milhões de deidades. E aí você fica perdido, e agora? E agora? Né? Tem umas imagens? Vamos ver algumas imagens. Opa, cadê as imagens? Pronto. Aqui. Isso aqui é em Haridwar, né, no norte da Índia, Haridwar. Cada topinho, cada cúpulazinha dessa é um templo diferente, um pequeno templo. O templo pode ser uma coisa muito pequena, um cubinho ali, uma salinha cúbica com um topo. Isso é um templo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pelo menos 7 templos só nessa foto. Né? 7 pequenos templos. É muita gente. Aí, Rio Ganges, aí as pessoas vão lá e mergulham no Rio Ganges. Mas por que vão mergulhar no Rio Ganges? Porque o Rio Ganges é sagrado. Mas por que é sagrado? Tem uma deidade associada. Tem deidade para tudo. E agora? Né? O que significa isso tudo? A gente se perde. Aqui tem outra. Aqui no sul da Índia. No sul da Índia os templos são diferentes. São complexos gigantes de templos. São muito grandes. Aqui a gente tem na esquerda aqui, dourado, tem a cúpula do templo. Mas o templo se estende, tem um teto maior, aí tem um pátio externo, tem um muro com uma torre, que é o portão. Aí depois tem uma outra área externa com outro muro, com outro portão, e assim vai. É um complexo muito maior. E aí em cada uma dessas torres, a gente tem várias deidades, várias imagens diferentes, várias histórias representadas. Se a gente não tem entendimento do que está ali, a gente se perde também. Né? Aqui é outro também, outro templo sul da Índia. O templo principal é na esquerda, na direita aqui, esse dourado ali é a cúpula do templo principal ali. Cada uma dessas torres azuis ali coloridas são uma camada diferente do templo, né? Como uma cebola. Bom, tem os muros, tem várias camadas de muro, e aí cada muro tem uma torre diferente e cada torre tem várias imagens. Tá? Isso aqui é magnífico. Isso aqui é um templo para Shiva, também no sul da Índia. Isso aqui é o portão de entrada de um dos templos. E aí o que acontece é que em cada nível, são vários andares, tá vendo? Em cada um desses andares a gente tem várias histórias de Shiva sendo representadas. Paradas, estão paradas ali, são esculturas. Mas se você conhece, você vê cada história sendo contada ali. E aí você vê, tem um Nataraja ali, um Shiva Nataraja. Tem ali um Shiva como um grande arqueiro no carro. Você vai reconhecendo histórias. Tem várias histórias conhecidas, para quem conhece. Shiva tem, assim como você tem várias deidades, cada deidade tem vários aspectos diferentes. Um desses aspectos é chamado Dakshinamurti. É esse que está aqui atrás, é Shiva na forma do primeiro mestre. É quem está representado ali no meio de cada andar, você tem um Shiva embaixo de uma árvore. Né? É um Dakshinamurti, pois é. Só que aí Dakshinamurti é um aspecto de Shiva. Mas Dakshinamurti tem vários aspectos também. Medha Dakshinamurti, Vinaya Dakshinamurti, Yoga Dakshinamurti. E aí cada andar você tem um Dakshinamurti diferente no meio. Não é o mesmo Dakshinamurti, são Dakshinamurtis diferentes, seguram coisas diferentes, estão em posturas diferentes. Podem perceber, são diferentes. E aí você fica doido. Então quem são essas várias deidades? O que está sendo contado ali? Por que tem vários braços? Por que tem várias cabeças? Parece uma birutice. Tem um ali que tem a cabeça de elefante, tem outro que tem a cabeça de águia. O que está acontecendo? É muito, de novo é muito. Tá? Aqui tem outras, né? Aí, várias cabeças diferentes, vários braços diferentes. E aí, bom, aqui é até interessante, deram uma modernizada nesse templo, né? Na direita a gente tem uma torre com um sino, tudo bem, mas na esquerda a gente tem uma torre com um relógio, é muito interessante. Esse relógio não está desde a antiguidade ali, definitivamente, né? Esse relógio é moderno. O templo é antiquíssimo, mas o relógio deve ter no máximo uns 200 anos, se muito, né? O templo deve ter lá para 800 mil anos, possivelmente. São templos muito antigos, né? Enfim, e aí tem mais exemplos e mais exemplos. Tá? Esse aqui é lindo também, né? Realmente incrível. Tá? E aí a grande questão é: como é que eu me entendo diante disso tudo? Como é que eu me entendo diante disso tudo? Porque aí a gente pode ver, alguém vai dizer pra gente, não, porque Shiva é muito bom, Shiva é o melhor de todos. Aí
Puxa, então, entre essas várias deidades, Shiva é o melhor de todos, eu quero ver quem é esse Shiva, eu quero ouvir as histórias de Shiva, eu vou fazer então oração para Shiva, eu vou fazer disciplina para Shiva, é só Shiva, Shiva é o melhor, estão dizendo lá. Na Shiva Purana, está dizendo isso, Shiva é o melhor de todos. Então Shiva é o bom. Aí tem uma outra Purana, terminei de ver a Purana, aí pô, quantas histórias incríveis de Shiva, tá bom. Agora eu quero ver outras histórias. Não, tem um outro texto muito bom também, que é Vishnu Purana. Aí você vai para Vishnu Purana. E alguém ensina, não, porque Vishnu, tá lá no Vishnu Purana, Vishnu é o melhor. Mas eu acabei de ver que Shiva era o melhor, agora Vishnu é o melhor. E agora quem é o melhor, afinal de contas? Parece uma birutice. E aí muitas vezes na Índia as pessoas brigam por conta disso. Não, Shiva é melhor. Não, Vishnu é melhor. Mas então tem que escolher um? Não precisa. Não precisa escolher. A gente precisa ter um entendimento da visão. O que é o entendimento que os Vedas trazem a respeito dessas várias deidades, desses vários símbolos? O que esses mitos querem dizer pra gente? Senão a gente fica realmente confuso. Chega uma história, alguém vai lá e corta a cabeça do outro, mas que história é essa? Por que tá alguém cortando a cabeça? Não é pra gente cortar a cabeça do outro? Claro que não. Então por que no mito acontece isso? Porque é simbólico. Tem um entendimento por detrás. Não é literal. Se fosse para ser literal, a gente tinha um problema. Tem muita coisa que acontece lá que é muito confusa. Não é para fazer igual. É para entender o significado. E entendendo os significados, se identificando com os mitos, não literalmente, mas simbolicamente, aí os mitos falam com a gente. E aí a gente aprende. E com o tempo de convívio e de escutar de novo esses mitos, a gente passa a reviver os mitos. Não refazendo o que está sendo feito literalmente. Muito bem pensado isso. Né? A gente tem que ter isso muito claro. Não é para fazer igual. É para a gente se inspirar nos significados. E aí o mito faz parte da nossa vida. Aí sim o entendimento vem quando a gente acessa esses mitos. Tá? Tem que ser entendido. Senão realmente a gente se perde na Índia. Tá? Bom, e aí então, o que é um símbolo, afinal de contas? A gente precisa também entender o que é símbolo. Se a gente pega o que a gente tem, todo mundo sabe o que é isso, né? Só que os nomes variam. Os nomes variam. A gente pode chamar de sinal, sinaleira, farol, depende do lugar onde a gente está. Né? Aqui em Portugal, Eduardo, é como? É sinaleira? Nem sei mais como é que é aqui. Porque também no Brasil varia tanto que eu já confundo totalmente. O que é o quê? Semáforo, lógico, semáforo. Né? Semáforo a gente também tem no Brasil. Né? No Rio, geralmente a gente fala do sinal, é o sinal de trânsito. Né? Mas depende, semáforo eu acho que todo mundo no Brasil vai concordar. Semáforo acho que é o termo técnico. Né? Mas a gente chama de muitas coisas. Né? Farol é um termo que para mim é muito curioso. Por que chama de farol? Farol, ok. Né? Tem várias maneiras de chamar, não importa. Mas a gente entende o que é. O que significa a gente olhar para as cores? Verde é passar, pode ir. Amarelo é atenção, vermelho é pare, a gente sabe. Só que isso não é intuitivo. Na verdade, isso é ensinado. Isso é uma linguagem de sinais. Na verdade, não é um símbolo, isso é um sinal. Tem toda uma questão técnica em semiótica. Né? O que é um símbolo, o que é um sinal, o que é um signo, varia. A gente não vai entrar em detalhes técnicos, não precisa. Mas o que a gente tem ali, a gente tem algo que não significa nada por si mesmo. Vermelho, verde e amarelo. E daí? E daí que a gente atribui um significado a esse sinal ali. E aí a gente aprendendo o significado, pronto. A gente então, quando vê, a gente já sabe. A gente lê algo. A gente consegue trazer na nossa cabeça um significado que não está explícito ali. É um significado combinado. Previamente combinado. E aí a gente tem que concordar, olha só, vamos combinar que isso significa pare, isso significa avance, isso é atenção. Tudo bem? Tudo bem. Isso é um sinal. Né? O que é um símbolo? Né? Na verdade, antes de falar do símbolo, a gente tem outros. Né? Vamos falar dos outros tipos de códigos que a gente tem aqui. Esses aqui são mais elaborados, são muito interessantes. Porque, na verdade, olhando aqui, eu acho que todo mundo vai concordar, todo mundo vai saber o que significa. Né? Deixa eu sair da frente aqui desse aqui, apesar de que também está meio óbvio. Pronto. Mas todo mundo sabe. No alto à esquerda a gente tem um símbolo de reciclagem. É reciclagem, todo mundo sabe. No meio ali em cima a gente tem o símbolo de deficientes. Né? Então geralmente é o espaço reservado para deficientes. Na direita o hospital. Né?
E embaixo a gente tem na esquerda, a gente tem, aqui a gente chama de comboio, né? É o trem, é o comboio. Toma cuidado, né? Então, ou toma cuidado porque vai ter ali o trilho, né? Ou então você sabe que ali é a estação, dependendo do contexto. Embaixo à direita é não fume. Agora, embaixo no meio, tem uma história que é muito interessante. O que significa essa imagem embaixo? Vocês sabem? Claramente a gente tem ali na esquerda uma imagem feminina e na direita uma imagem masculina. Depende. Geralmente aponta os banheiros, né? Vai ter ali os sanitários, né? Masculino e feminino. Geralmente é isso. Quando eu trabalhei durante 8 anos na Petrobras, né? E aí trabalhei na parte de administração e gerindo um sistema. Era um sistema próprio que foi desenvolvido lá, né, no meu departamento, e aí era no jurídico, né? Então os advogados trabalhavam usando o sistema. E aí tinha uma coisa muito interessante, porque no sistema você tinha um cadastro de pessoas, era um sistema de processos. Então você tinha que cadastrar as partes todas dos processos que iam entrando, para depois cadastrar o processo usando aquelas pessoas. Tinha uma lista de pessoas. E a lista de pessoas elegeram esse botão para poder apontar, né? Você clicava no botão, era o botão que era essa imagem no meio e baixo. Era o cadastro de pessoas. Acharam que era razoável colocar essa imagem para colocar pessoas. É um símbolo de banheiro, mas tudo bem, né? A imagem a gente pode usar de outra maneira, tudo bem. Mas o curioso não era isso. O curioso é que durante anos, eu treinei os vários advogados durante anos nesse aplicativo, né? nesse programa. E aí um belo dia disseram para mim assim, quando eu ensinei, né? Quando vai cadastrar a pessoa, você vai lá e clica nesse botão. Aí a pessoa parou. Ah, peraí, mas você não precisa clicar na direita ou na esquerda do botão? Não são 2 botões? Não, é um botão. Ah, eu sempre achei que quando era homem eu tinha que clicar na direita e quando era mulher eu tinha que clicar na esquerda. Eu achava que eram 2 botões. Não, é um botão só, né? E aí eu fui descobrindo que todo mundo achava isso. Todo mundo achava que tinha que clicar ali na direita ou na esquerda para definir se era homem ou mulher. Eu falei, não, gente, isso é um botão de pessoas, né? Realmente não é o botão mais intuitivo, mas também não é tão ruim assim, né? O que quer dizer? Quer dizer que mesmo um sinal, mesmo um código que é relativamente intuitivo, mesmo assim a gente entende errado. A gente entende errado. Porque nem sempre a gente vai entender o que está ali por detrás, porque não existe uma linguagem universal. Não é uma linguagem universal. Depende de uma combinação prévia e depende do meu entendimento também, muitas vezes. Tá? Tudo bem? E aí a gente tem essa imagem aqui. Essa imagem aqui é muito interessante. Cadê a imagem? Essa aqui. Todo mundo sabe o que significa, não é? O que significa essa imagem? Essa imagem é um símbolo de radiação. Quando você vê essa imagem, você já sabe, tem radiação envolvida, né? Radioativo, material radioativo, perigo. Só que em algum momento, a comunidade internacional achou que esse símbolo não era suficiente, essa imagem não era suficiente. Estou falando símbolo, na verdade não é, mas enfim, a gente entende. Esse ícone, ele não era suficiente para as pessoas entenderem que é radiação, que é perigoso, porque ele não é muito intuitivo. E aí eles resolveram criar um novo símbolo internacional de radiação. Não sei se vocês sabem disso. O novo símbolo de radiação é esse. Ótimo, né? Incrível. O que significa essa imagem? E essa imagem é muito mais intuitiva e muito mais clara do que a anterior, é muito óbvio. E o significado é claro. Quando o ventilador ligar, corra do pirata. É isso que significa essa imagem. Essa imagem não tem o menor cabimento quando a gente fala de radiação. Por que eles acharam que essa imagem ia ser mais intuitiva que a anterior? Não é. Tudo bem que tem uma cor vermelha que chama mais atenção. É mais perigo do que atenção. Ok. Tem um crânio ali, o crânio evoca a morte. Mas ao mesmo tempo, primeiro que a imagem de radiação continua igual em cima, né? Quem disse que a imagem de cima significa decaimento nuclear? A pessoa tem que saber. E as setinhas andando, quem falou que aquilo ali é radiação? Parece um ventilador girando, e aí quando ventar, o que você faz? Você corre do pirata, porque afinal de contas um crânio com dois ossinhos é pirata. Você corre do pirata. Claro que não significa isso. Mas não é nada intuitivo. Não é nada intuitivo. Na verdade, como é que a gente vai tornar uma imagem intuitiva apontando radiação? Radiação não faz parte do nosso dia a dia. É quântico, a gente nem vê. Você tem que inventar uma imagem e dizer isso aqui é radiação. E todo mundo tem que aprender. Ponto final.
Ponto final. É verdade que essa imagem, pelo menos a pessoa fica um pouco mais ligada. Algo muito sério está acontecendo, não sei o que é, mas é muito grave. Para ter um crânio e sai correndo, sai correndo. Depois você tenta entender qual é o significado da imagem, sai correndo antes. Ok. Nem tudo então é intuitivo, tá? Aqui a gente tem outros exemplos. A gente não tem outros exemplos? Eu achava que eu tinha. Ah, não, ok. É isso, tudo bem, tá certo, tô seguindo certo. Aqui a gente tem algo que é diferente. Aqui a gente tem signos linguísticos, que é uma coisa diferente. O funcionamento básico é o mesmo, mas ao invés de ter uma imagem, simplesmente, que representa algo, a gente começa a ter algo que é um signo, né? Algo que é mais simples e que vai trazer, que quando combinados, vão trazer uma ideia mais complexa. Essa que é a ideia. Tá? São os alfabetos. Aqui a gente tem várias imagens aqui, né? Vários signos, que simplesmente a grande maioria de nós não vai entender o que está aqui. Né? Vamos ver se a gente tem algum que é mais conhecido. Tem alguns símbolos alquímicos ali, tem símbolos astrológicos, talvez, tem um ou outro. Grande maioria não faz parte do nosso dia a dia, mas significa alguma coisa para alguém. São símbolos conhecidos, né? São ícones conhecidos. Tá? E aí, a gente tem os alfabetos. E alfabeto, nem sempre é chamado alfabeto, né? Ali do lado a gente tem os ideogramas. Ideograma não é exatamente o alfabeto, né? Tecnicamente, a gente tem toda uma questão. Mas a linguagem aqui nós temos linguagem gráfica. A linguagem matemática é uma linguagem. A gente precisa saber, a gente tem que entender o que são cada um desses signos ali, para entender o significado. E aí, quando eles são colocados um do lado do outro, a gente consegue entender, se a gente é letrado nisso, a gente consegue entender o significado que está por ali por detrás. Né? Essas equações aí, eu fiz física durante vários anos, mas eu não tenho a menor ideia. Tem várias integrais ali, tem ali a constante de Planck, que é SH. O meu som não tá bom, gente? Vocês estão ouvindo o meu som tá ruim? Vocês conseguem ouvir bem o meu som? Mais ou menos. Tá, vou ficar atento, eu vou escutar depois como é que tá. Esse microfone está começando a dar problema, né? Então vou ficar atento. Mas vocês estão ouvindo relativamente claro? Tá muito baixo? Não. Tá bom. Obrigado, eu vou depois dar uma olhada na gravação para mim ver. Eu vou ter que comprar outro, não tem jeito. Agora eu fiz um armengue, coloquei uma fita isolante aqui, porque ele está começando a expor o fio. Aí tá na hora de outro, né? Então realmente eu fiz o armengue aqui, mas tem que comprar outro. Agradeço. Então, é isso, é linguagem. Se você sabe a linguagem matemática, você consegue ler o que está escrito ali no alto à esquerda. Se não sabe, é um bando de... O que é aquilo? Sei lá. Né? Também ali embaixo a gente tem Devanagari, o alfabeto Devanagari, que é o mais comum para sânscrito hoje em dia. Sânscrito não tem um alfabeto, sânscrito é oral, é uma linguagem oral. Mas a gente escreve. Sim, depois do advento da escrita, começaram a escrever aquilo que era oral. E qual é o alfabeto do sânscrito? Qualquer alfabeto serve. Desde que você consiga descrever os sons de maneira apropriada. A gente tem a transliteração internacional, o código de transliteração internacional, que é o mais usado hoje, porque ele dá conta, né? Para quem usa o alfabeto latino, consegue ler, consegue entender. Mesmo assim, mais ou menos, tem que aprender também. O Devanagari é o mais comum, né? Ele é usado na maior parte da Índia, no norte da Índia no geral, é usado o Devanagari. Tradicionalmente, a gente aprende sânscrito hoje em dia com o Devanagari, né? Mas poderia usar outros alfabetos. Se você não sabe, também parece um monte de cobrinha, né? Meu sogro, quando viu pela primeira vez, falou: nossa, mas parece um monte de roupa pendurada no varal, né? Porque a linha é em cima. Por que a linha é em cima? Várias pessoas dizem, mas tá de cabeça para baixo, porque a linha está em cima. A gente está acostumado a escrever na linha embaixo, né? Eu tenho uma linha, uma pauta. Não é uma pauta. A gente primeiro faz as cobrinhas todas e depois o risco. Mas parece que é a pauta do caderno. E aí, parece que está de cabeça para baixo. Muitos anos atrás, essa história eu sempre conto que essa história é magnífica. Muitos anos atrás, Rio de Janeiro, a gente estudando no Vidyamandira, em Copacabana. E quem já conhece pelo menos um pouco do Rio de Janeiro, tem ali em Botafogo, tem o famoso shopping Rio Sul, né? Não sei se quem de vocês conhece Rio Sul. Rio Sul ali no Botafogo. E aí o que acontece é que a gente ia no Rio Sul o tempo todo, morava perto do Rio Sul, estudando no Vidyamandira. Um belo dia a gente passa no Rio Sul, no meio dos corredores, né? Tinha aqueles estandes, né? Aqueles estandes que tem no meio do shopping, vários estandes vendendo coisinhas.
E aí, era um stand de coisas esotéricas. Aí tinha incenso, tinha não sei o que, tinha Ganesha, e aí tinha várias, né? Aí, canga de praia com Ganesha, isso aí é clássico no Rio de Janeiro, tem vários, né? E aí não sei o que, e aí quadrinho, e aí tinha uma placa com alguma coisa escrita em sânscrito. Não lembro mais o que é. De cabeça para baixo, lógico, porque a pessoa que estava vendendo não conhece sânscrito. E a gente olhou aquilo, aí falou assim, a gente tem que avisar a pessoa, né? Porque não é auspicioso deixar uma placa de escrita em sânscrito de cabeça para baixo, coitada da pessoa, né? Depois o negócio dela não vai para frente, e aí coitada da pessoa, não, vamos lá falar para ela, né? Não que isso vai acontecer, né? Mas na dúvida, a gente coloca, vamos avisar a pessoa. E a gente foi ser gentil. E aí a gente falou para a pessoa, olha, a sua placa tá de cabeça para baixo. A pessoa foi super grossa com a gente. Mandou tipo, não sei o que, vai embora. A gente falou, gente, mas que coisa. Tá bom, então paciência, né? A gente quer ser gentil. Mas ficou com isso na cabeça, né? Por que ela foi tão grossa com a gente? E aí depois, a gente foi no Vidiamandir, alguns dias depois, e a gente comentou sobre isso, né? Pô, vocês acreditam? Tava lá, tem um stand, e aí a placa tava de cabeça para baixo, a gente foi avisar. E aí as pessoas começaram a dizer, eu vi, eu fui avisar também, ela também foi super grossa comigo. Não, eu também avisei. Ela falou, pronto, por isso que ela foi super grossa. Todo mundo do Vidiamandir passava lá e avisava, todo mundo que estava sânscrito, né? Ela começou a cansar. Por que não virou, não sei. Ela não acreditou em ninguém, né? Ela começou a achar que a gente estava fazendo chacota com ela. Por isso que todo mundo passa aqui dizendo que está de cabeça para baixo. Estão querendo, né? Enfim, não sei o que aconteceu. O fato é que depois de algum tempo o stand desapareceu. Eu culpo a placa de cabeça para baixo. Não, brincadeira. A gente não sabe o que aconteceu. Mas o fato é que, poxa vida, né? Parece, porque a linha é em cima. A gente está acostumado a escrever em cima de pauta, mas não é. É diferente. É o alfabeto, né? E parece tão confuso, né? Como é que tira som disso? Depois que a gente aprende, não tem nada melhor para cantar mantra do que ler no Devanagari. É muito melhor. A menos que você decore o mantra. Melhor de tudo é decorar o mantra. Mas se a gente precisa do suporte visual para poder lembrar do mantra, e mantras gigantescos a gente precisa mesmo, melhor do que cantar no transliterado, que é o nosso alfabeto em latim, né? É muito melhor ler em Devanagari, porque ele aglutina vários sons, que são rápidos, que a gente tem que fazer rápidos, ele aglutina num espaço muito mais curto. No nosso alfabeto tem várias letras, uma do lado da outra. Uma palavra que é desse tamanho em Devanagari fica desse tamanho no nosso transliterado. E aí você tem que ficar passando, e aí você se perde. No Devanagari facilita, por incrível que pareça. À direita a gente tem, a direita ali dá no estudo, porque aí pelo menos eu sei ler alguma coisa ali da matemática, eu consigo ler o Devanagari embaixo. Agora na direita, a direita é outro papo. Eu nem sei o que é, eu tenho anotado aqui. O sistema logográfico Hanzi, ou Kanji. Agora eu já não sei, porque faz tanto tempo que eu fiz essa aula que eu não sei mais se ele é o mesmo para os dois, se ele é um ou se ele é outro. Porque agora a minha anotação está diferente. Mas enfim, eu não sei, eu não consigo ler isso que está escrito ali. Não tenho a menor ideia do que está escrito ali. Alguém que saiba vai tirar som e vai entender. São códigos. A gente precisa entender o código antes. Tá? E mais do que isso, esses códigos são entendidos, a gente consegue tirar som. Tirando som, essa combinação produz um som. Produzindo som, a gente tem o significado daquele som. Colocando esses vários significados um do lado do outro, a gente tem uma frase e a gente começa a ter, então, um tratado. A gente pode fazer um texto, a gente pode fazer um texto imenso explicando um monte de coisa, porque a gente é letrado, a gente sabe a linguagem por detrás, né? Então a gente consegue acessar o conhecimento que está atrás. Mas existe algo diferente. Para além do óbvio, que é a leitura e o significado imediato, a gente tem a linguagem metafórica. Aqui a gente tem um poema. Mar, belo mar selvagem das nossas praias solitárias, tigre, aqui as brisas da terra o sono embalam, aqui o vento do largo eriça o pelo. Vicente de Carvalho, Palavras ao Mar. Aí alguém que lê e não interpreta direito, lê ao pé da letra, o que vai dizer? Mas que história é essa de mar? E aí tem um tigre no mar, o que o tigre tem a ver com isso? E aí, por que o tigre está dormindo? E aí, o que está acontecendo? Bagunça. Não, tem uma coisa muito profunda. A gente tem que entender por detrás do óbvio, por detrás do significado imediato da palavra, tigre, mar, pelo, tem um significado implicado. A gente tem que ter uma capacidade de abstração para poder ver o que está por detrás. Qual é a ideia que está sendo passada? O mar está sendo comparado a um tigre, é como um tigre.
E aí o que acontece? As ondas são como os pelos do tigre. Quando bate o vento, os pelos balançam, assim como as ondas do mar. É uma comparação, né? Então, a pessoa tem que ter uma sensibilidade para poder ir além do literal e entender o metafórico. Então tem uma linguagem mais profunda e mais sofisticada aí, né? E aí a gente tem outro exemplo, né? Boião de leite que a noite leva com mãos de treva para não sei quem beber. E que, embora levado muito devagarinho, vai derramando pingos brancos pelo caminho. Né? Lua cheia do Cassiano Ricardo. O que é o boião de leite? Que história é essa de boião? Quem é que está levando o leite, está derrubando o leite? O boião de leite é a lua cheia. Não é à toa que o nome é a lua cheia, dá essa dica pra gente. É um boião de leite que está atravessando. A noite está levando esse boião cheio de leite e aí devagarinho vai levando, né? As mãos de treva, claro, porque é noite, é escuro, você não vê. Mas o que acontece? O que acontece é que mesmo levando muito devagarinho, a lua vai andando muito devagarinho ao longo da noite, o leite vai derramando e vão espalhando pingos brancos de leite pelo caminho, que são as estrelas. É uma imagem simbólica, metafórica. É aí que a gente começa a entrar de fato no que é o símbolo, a ideia, algo que na verdade tem um significado imediato, mas a gente consegue ver um significado mais profundo por detrás, que não é o imediato, é secundário. Tudo bem? O metafórico, ele se associa ao simbólico nesse sentido. É algo que a gente, ao ver, a gente enxerga outra coisa por detrás. Ok? Então, a tradição vai falar sobre isso também. Bom, antes disso, né? A gente tem algumas coisas que são aprendidas, como a gente viu. Tem outras coisas que não são exatamente aprendidas, quer dizer, a gente não sabe. A gente não sabe o que é inato, a gente não sabe o que é aprendido sem perceber, né? A gente aprende muita coisa pela observação. A gente aprende de uma maneira inconsciente muitas vezes e fica na gente. Mas quando a gente vê algumas coisas, por exemplo, dentes afiados, na hora a gente sabe, tem alguma coisa ali, é uma fera, é alguém que é perigoso, que pode morder. A gente tem uma impressão, quando a gente olha para a imagem dos dentes afiados, a gente tem uma impressão na gente, é uma ideia. Essa ideia é trazida na nossa mente de maneira automática. A gente não para pensar. Às vezes a gente nem sabe qual é a ideia, mas tem uma sensação envolvida. Às vezes tem uma aflição, a gente não sabe por quê. Porque tem alguma coisa, um som diferente. A gente tem uma imagem diferente que nos remete a outra coisa. A nossa mente faz assim, ela associa. Então os dentes afiados, evocam uma sensação de perigo. Ou de agressividade também. O crânio, a gente vê o crânio vai apontar para alguma ideia de morte, de alguma maneira, nem sempre, mas é uma ideia de morte, é uma ideia de decaimento, porque o que sobra depois da pessoa morrer, o que sobra são os esqueletos, é isso que vai sobrar. Então o esqueleto nos aponta a ideia de morte e, portanto, perigo. Daí que vem a ideia do perigo. Você quer virar um esqueleto? Não quer. Então você não mete a mão no fio elétrico, porque senão você vai virar, caveira, quer dizer, vai morrer. Isso é uma ideia muito complexa, mas que na verdade a gente não para pensar. A gente olha e já evoca na gente uma ideia, uma sensação. Tá? A própria flor. Quando a gente olha uma flor, o que significa a flor? Depende. Quando a gente, eu tô apaixonado por fulano, aí vai lá, então dá uma flor pro fulano, que lindo, me deu uma flor. E aí você está dizendo que você ama a pessoa, você é apaixonado pela pessoa. O que a flor tem a ver com isso? Nada. Tem. A gente aprendeu de alguma maneira. Ninguém disse pra gente, a flor significa isso. A princípio a gente não aprende. Quando você vê uma caveira, caveira significa perigo. Quem da minha geração que viu Chaves, no Chaves a gente tem lá o episódio do Seu Madruga apontando, né, ensinando que é perigo, né? E aí ele mete a mão no poste ali, na coisa elétrica, aí vai morrendo, e aí começa a sacolejar e morre, né? Ok, ali a gente tem um ensino explícito, né? Eu aprendi com Chaves que crânio é perigo. Geralmente não precisa, a gente não precisa, a gente vê, e aí a gente começa a entender, tem coisa que a gente vai pegando por osmose ali, porque tá ali no inconsciente coletivo ali já, da sociedade, a gente vai aprendendo. Tem uma vez que no Vidyamandira a gente faz puja constantemente, tem puja o tempo todo no Vidyamandira, primeira terça-feira do mês tem puja, toda sexta-feira tem puja. Puja é uma coisa frequente no Vidyamandira. E aí, o que a gente faz geralmente quando faz puja? A gente pega as flores e oferece. No Rio de Janeiro a gente tem muito cravo. Então,
a gente oferecia muito cravo, margarida, né? Cada esquina tem lá, em Copacabana é muito fácil comprar flores, comprava um monte de flor, oferecia. Geralmente eram cravos e margaridas, sempre são assim, geralmente é assim. E aí, quando eu fui casar, eu casei, né, eu e a Ludmilla casamos, e aí meu irmão organizou, né, a decoração e tudo mais, ia ter uma púdia, e aí eu falei para meu irmão, Rafael, né, ó, a gente precisa de flor para púdia, e aí não sei o que, a gente pode colocar também um pouco mais para decorar, e, que tipo de flor? Geralmente são os cravos. Mas cravo? Não. Mas por que não? Flor de defunto? Como assim? É um casamento. Que flor de defunto? Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Mas meu irmão tinha, a gente foi criado junto. Como é que ele ouviu ou não ouviu, eu não sei. Mas pra mim, cravo, eu não vejo cravo e associo a defunto, eu vejo um cravo e associo a Ganesha, a Lakshmi, a Saraswati. Porque eu passei anos da minha vida no Livro de Amandi fazendo puja para essas várias deidades com cravo, né? Porque é uma flor. Mas a associação nos remete a coisas diferentes. Para o meu irmão, quando vê cravo, ele pensa defunto. Nada bom. Escolhe outra flor, né? Isso é uma associação. A mente funciona de maneira associativa, né? O que a gente faz? A gente olha para algo, a gente remete a outra, isso remete a outra, e a outra, e a outra. A mente vai fazer assim dessa maneira. A mente funciona, a maior parte da nossa mente tem uma parte da mente que é o intelecto. O intelecto é lógico. Ele conecta as coisas de maneira lógica. E é ali que a gente raciocina. E aí vai concluindo. Isso é o intelecto que faz. A maior parte da nossa mente, na tradição a gente chama de manas, é a mente oscilante. É o que a gente diz que é a mente emocional. Não é só emocional. É a mente que é fluida. Ela se molda. O que a gente vê, a mente assume a forma do que a gente está vendo. E aí a gente reconhece o que é. A mente vai trazendo as formas, ela vai se moldando ao que a gente percebe e vai associando com o que a gente tem na nossa bagagem. Então eu vou lá e vejo, eu vou pegar aqui, eu vejo o Kartikeya, né, ganhei da nossa queridíssima Eduarda, né, me deu. Eu vejo o Kartikeya, a imagem é uma imagem, a gente vê, a mente se adequa à forma da imagem que a gente está vendo. E aí, a partir daí, ela vai trazer um monte de associação. Quais são as associações? Depende. No meu caso, né, eu já estudo há muito tempo simbolismo, eu sou devoto de Kartikeya, que está aqui na nossa frente. Então evoca muita coisa em mim, evoca a devoção. Mas é automático. Eu não vejo a imagem e trago a devoção deliberadamente. É natural. A mente faz isso, porque é associativo. É associativo. A gente vai vendo as coisas e vai lembrando. Veja lá o Mapa Mundi, especialmente o Mapa Mundi assim, né, que parece antigo, né? E aí me lembra as grandes navegações, porque quando eu era pequeno eu tinha lá, eu estudei sobre as grandes navegações, e aí jogava jogo sobre as grandes navegações, e era bem assim que apareciam os mapas. Veio na minha cabeça, é imediato. Isso é associação, e a mente faz no automático. Vai trazer ideias diferentes do que eu estou vendo, mas associadas. Vai trazer sensações também, memórias, vai trazendo, de maneira associativa. Essa é a linguagem da mente. A gente diz é a linguagem do inconsciente, que a gente também não sabe como que funciona. Mas funciona, a gente pode perceber algumas coisas, funcionam. E a mente vai trazendo um monte de coisa por associação. Tudo bem? Esse funcionamento associativo, que é o funcionamento, a linguagem da nossa mente, é isso que a gente dá o nome a linguagem simbólica. Símbolos funcionam de maneira associativa. Ok? E aí a gente tem símbolos que são naturais, quer dizer, naturais significa dizer, a gente cria as conexões internamente sem perceber, são inconscientes. E tem símbolos que funcionam de maneira deliberada. Eu vou lá e dou um significado, ou eu vou lá e escuto sobre, e aí eu tenho um entendimento, e aí a associação é feita pelo entendimento, e aí fica a conexão. E aí eu trago na minha cabeça deliberadamente. O que a tradição vai fazer? Vai utilizar os símbolos como um instrumento para poder sentar e meditar. Deliberadamente, eu medito num símbolo, sabendo um significado implicado por detrás. Porque eu estudei sobre isso, e aí vem. Em paralelo, vão vir várias coisas inconscientes também, automáticas, que também são muito boas. Mas o estudo é sentar e trazer para o nosso consciente essas relações. E aí, então, essas associações se tornam instrumentos de meditação. Ok? Essa é a lógica do símbolo. Muito bem. E aí, então... Deixa eu voltar para cá. Aí sim, agora sim, eu tinha esquecido desse slide, por isso que eu
falei antes uma coisa, mas é agora que eu vou dizer. A tradição, ela tem uma explicação para símbolo também, né? A tradição diz que todo nome, nama, tem um significado. O que é o significado? É o nami. Nami é o significado do nome. Então, se eu tenho o nome pote, pote vai apontar para esse objeto. O objeto que a gente dá o nome de pote. Então, se eu digo pote, na minha cabeça vai vir a ideia de pote. Eu não preciso nem ver um pote. Vem. Quando a gente fala um nome e a gente tem conhecimento do que esse nome significa, na nossa mente vem associado o significado do nome. Vai vir na nossa cabeça. A imagem vai vir. A ideia vai vir. Se eu falo maçã, pum, todo mundo sabe, todo mundo vem. A mente traz maçã. Não tem jeito. O nama, que é o nome, vai trazer nami, o significado, o objeto para qual esse objeto aponta, para qual esse nome aponta. Tá claro? Quer dizer, o nome vai apontar um objeto, é o seu significado. Mas eu posso utilizar o nama para apontar um outro objeto que não tem esse nome. Então, por exemplo, quando a gente fala maçã, vem a fruta na cabeça. Mas, por exemplo, a gente fala Big Apple. O que é Big Apple? A grande maçã. Big Apple é Nova York, é Manhattan, na verdade, né? A ilha de Manhattan é chamada Big Apple. O que tem a ver? Aí tem toda uma explicação. Mas o fato é que Apple, se você falar inglês, eu falo Apple ou maçã, vai vir a mesma fruta na cabeça. Big Apple, a gente pode imaginar, se a gente não tem conhecimento do que é Big Apple, vai vir uma maçãzona na cabeça. Big Apple, uma maçã grande, maçãzona. Mas se você tem entendimento, ao invés de Big Apple apontar para o significado imediato, a maçã grande, ela vai apontar para uma outra coisa que eu conheço, mas que é implícito. A ilha de Manhattan. Nami. Tá claro? Quer dizer, então o nome vai trazer o objeto, o seu significado literal, mas eu posso transferir esse nome, ao invés de apontar para o objeto imediato, ele aponta para um objeto secundário, não óbvio, não literal. Isso é o movimento associativo, simbólico. Ok? Da mesma maneira que o nome... Deixa eu só ver qual é o próximo. Tá. Um objeto é chamado vastu na tradição. Vastu significa objeto em sânscrito. Todo objeto, a tradição vai dizer, todo objeto é constituído de nama, rupa. Um nome e uma forma. Né? Um pote. O pote é um objeto que tem uma forma específica, que é essa imagem visual que a gente está tendo. É a textura que a gente percebe, a forma não é só visual. A forma são os 5 sentidos que vão trazer a forma do objeto. Né? O som, quando eu esfrego a mão, a temperatura, né? O cheiro, tudo isso faz parte da forma do pote. Né? A forma visual é a mais óbvia. Rupa, isso é rupa, é a forma que eu percebo. A essa forma que eu percebo, eu dou um nome, nama, pote. E aí, então, isso é o objeto. O objeto pote é o nome pote atribuído a essa forma pote. Então, quando eu falo o nome, vem a forma na minha mente. Quando eu vejo a forma, vem o nome na minha mente, porque elas são conectadas. Tá claro? É o nome e o seu significado. O nome e a forma. Assim como eu posso usar o nome para apontar outro objeto, eu também posso usar a forma para trazer outro nome. Tudo bem? E aí eu vou ver outro objeto no lugar. Tá clara a lógica? Eu posso usar tanto o nome quanto a forma como um suporte, como um veículo para eu associar uma outra coisa no lugar. Tá? Quando eu uso o nome para poder apontar outra coisa, a gente dá o nome de pratika. Pratika é um símbolo oral, é um símbolo do nome. O nome vai me trazer uma outra ideia. E quando eu uso a forma para eu visualizar uma outra coisa no lugar, aí então a gente chama de pratima. Pratima é um símbolo visual. Tudo bem? Ambos são símbolos. Em geral, símbolo é chamado linga. Linga, eu estou na frente, né? Estou sempre na frente. Eu preciso realmente atualizar os meus slides. Né? Todos eles foram feitos
para aula presencial, né? E aí eu vou ajustando um ou outro, mas eu sempre esqueço que eu vou estar na frente, né? Tudo bem. Então, linga significa símbolo, literalmente, tá? Daí que vem Shiva Linga, depois a gente vai ver sobre isso. É o símbolo de Shiva, linga significa símbolo, só isso, tá? Claro que depois vão ter outros significados para linga, mas linga significa símbolo, qualquer símbolo é chamado linga. Linga, de onde vem o termo linga? Linga, ele vai vir da mesma raiz de laksh. Laksh é apontar, indicar. Daí é que vai vir linga, aquilo que manifesta outra coisa, aquilo que aponta para outra coisa, indica a presença de outra coisa que não é o que tu está vendo, obviamente. Isso é um símbolo. Um símbolo oral é o pratika, e o símbolo pratika não é Patrick, né? É engraçado que tinha um filho de um amigo nosso, dos amigos nossos, que não sabia falar meu nome, porque o meu nome, convenhamos, não é muito simples para as crianças, né? Não é fácil falar Patrick. Eu não sei como é que eu me virava na minha infância, né? Mas não é fácil. Patrick não é um nome fácil. E aí, esse filho dos nossos amigos falavam, é o Paquica, né? O Paquica, é o tio Paquica, né? Paquica ficou, aí pronto, não tem jeito. Aí depois ele aprendeu a falar Patrick. Eu, não, é Paquica, não fala Patrick, Paquica, né? Poxa, é muito mais legal Paquica do que Patrick, muito mais legal. Então, pratica não é uma criança tentando falar meu nome errado, não. Pratica é o símbolo oral, é um nome que aponta para outra coisa que não o objeto literal. Enquanto que pratima é o símbolo que vai manifestar na nossa mente algo que não é o que eu estou vendo, mas vai evocar em mim uma outra coisa, tá? Então, nome e forma. Linga é aquilo, então, que aponta a outra coisa, de maneira geral. Tá? Então, o pratica. Como é que a tradição utiliza os pratikas? Por exemplo, vamos ver se vai aparecer direito aqui. Por exemplo, a gente tem os nomes, né? Ganesha. Ganesha é o nome de uma deidade. O que significa Ganesha? Literalmente, isso aqui é a grandeza do sânscrito também. A gente pode saber e destrinchar o significado de todas as palavras. Isso é uma grandeza do sânscrito. Ganesha, a gente vai quebrar em duas palavras. Gana mais Isha. Gana, Isha. Isha significa senhor, significa um general, que é o senhor, né? Enquanto que Gana é um grupo de seres, é o exército de Shiva, chamado Gana. Portanto, Ganesha literalmente significa o general do exército de Ganas. Exército de fica implícito. O general dos Ganas. Literalmente é isso que significa Ganesha, o general dos Ganas. É um posto, é um título. Ganesha recebe esse título, por isso ele é chamado Ganesha. Tá? Só que no simbolismo a gente vai ver algo mais profundo. O que significa realmente a palavra Ganesha? Né? Top. Muito bem. Ganesha vai ter um significado mais profundo. Já avisou que é seu aniversário? Eles sabem. Mas não adianta, você não vai aparecer direito. Por que não? Gente, hoje é aniversário do Patrick. Parabéns pra você. Muito obrigado. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Oh, muito obrigado. Parabéns, feliz aniversário. É bom que além de todos os alunos ao vivo estarem vendo e também os alunos que vão ver depois, também vai ficar aberta essa aula no YouTube, vai todo mundo ver que hoje é meu aniversário. É bom. Os bichos Tô merecem. em choque que ele falou que tem 42 anos. Não é? É verdade. É a Ares, gente. Só É em Ares, Ares. só em Ares, Ariano ajuda, fica ajuda, assim. né? Ariano fica assim. Que continue, que facilita, tá bom? Muito obrigado. Beijo, gente. Corte o cabelo. Muito obrigada. Vamos cortar o cabelo juntos hoje, os dois. Pois é, né? Aproveitar que é dia de festa para poder, né, dar uma garibada no visual. Tá bom. Então vamos voltar para a aula, né? Vamos voltar para a aula que é a Lud. A Lud tem um fator esculhambante, a gente sempre diz, né? Quando elas estão com as crianças ficam doidas com a Lud, né? E aí a gente fala, tem que tomar muito cuidado, porque a Lud tem um fator esculhambante. Porque ela vira criança também e aí incentiva as crianças a fazerem a esculhambação. Tem que tomar cuidado com a Lud. A Lud é muito perigosa, né? As crianças adoram a Lud, realmente. Então, tudo certo. Esculhambação também é bom, em certo limite, né? Com certo limite, tá dentro do limite. Tá tudo certo. Vamos voltar para a aula. Então, Ganesha. Ganesha, esse é o significado literal da palavra Ganesha. Qual o significado implicado, simbólico, que é o que a gente vai estudar quando a gente vai estudar simbolismo? Gana também significa um grupo. É um grupo. Qualquer grupo é chamado Gana. E, portanto, Gana são os vários grupos.
Qual é o maior de todos os grupos? O maior grupo de todos é o universo inteiro, que inclui tudo. Ele é o grande grupo, é o grupo de tudo que existe, é o universo. Portanto, Gana aponta para o universo inteiro. Isha é o Senhor. E, portanto, Ganesha é o Senhor do universo. E quem é o Senhor do universo? Aquele que tudo governa. A gente dá o nome de Ishvara, aquele que tudo governa. A ordem cósmica, que é o divino. E aí a gente vai trazer o conceito do divino védico. E vai vislumbrar e contemplar esse conceito através do nome Ganesha. Ganesha é um símbolo, portanto, oral. É um nome que aponta para algo muito maior. Através do significado do nome Ganesha, eu posso meditar no todo. Tá claro? Simbólico. Tá. Então, esse é um dos exemplos que a gente usa. Né? Nos mitos, a gente vai usar direto esses raciocínios. Exemplo de Patrick não. Exemplo de Ih, lá. Aí agora eu estou falando Patrick. Exemplo de Pratika. Ganesha. Né? E assim como Ganesha, todos os nomes de todas as deidades, a gente vai trabalhar dessa maneira. Tá? Porque são simbólicos. E exemplo de Pratima, a gente tem Om. Om, na verdade, é um símbolo que é duplo. Ele tanto é Pratika quanto Pratima. Originalmente, ele é um Pratika, na verdade. Porque Om é oral, é um nome. E aí esse nome a gente destrincha o significado. E aí Om inclui todas as coisas, etc. A gente medita no significado do mantra Om. Ele é um Pratika. Mas depois de algum tempo ele começou a ser desenhado. E aí eles têm um ícone ali, né? Uma imagem visual que na verdade não aponta para nada de maneira literal, mas é uma forma que vai nos apontar Om. E aí, sabendo, quando a gente olha para o símbolo, vem Om na nossa mente. Então é uma imagem visual, Pratima. Tá claro? Essa imagem do Om não é escrito, é baseada no alfabeto Devanagari, mas não está escrito Om. É uma imagem, é um símbolo, realmente é um ícone ali, tá? E aí você pode meditar, tem vários significados, né? É muito mais moderno, não é tradicional, né? Não tem um texto falando sobre o significado das linhas do Om. O Veda não fala disso, o Veda é oral, né? Mas tem muita gente que faz. Aí então esse que parece um 30, não é um 30, né? Na nossa cabeça parece um 30, não é um 30. Se você sabe Devanagari, esse 3, né? Na verdade não é um 3, ele aponta a letra A. A letra A em Devanagari começa com esse que parece um 3, A. E aí você tem esse rabinho ali do lado. Esse rabinho vai nos lembrar um U. E aí você tem em cima uma meia-lua com um ponto, que vai nos lembrar um Então você tem 3 letras, A, U e M, combinadas simbolicamente numa imagem só. A, U e M, você lê como Om. E aí, então a imagem aponta para Om. Tá? Então isso é um Pratima. A gente pode meditar na imagem se a gente quiser. Tá? Outro Pratima, a suástica. A suástica, que coitada dela. Na Índia e no Oriente como um todo, e não só, no Ocidente também, milenarmente, todo mundo, a suástica era um símbolo de boa sorte, auspiciosidade. No Oriente até hoje. É um símbolo que está associado à manifestação do Sol, o movimento do universo. Está associado a Ganesha, aquele que remove os obstáculos. Infelizmente, não era só a tradição védica e os hindus e os budistas, etc., que sabiam desse significado. Infelizmente, também no século XIX, muita gente usava a suástica no século XIX como boa sorte, era maravilhoso. Nem todos, né, começaram a usar associada a antissemitismo, e aí colou, né? E aí, infelizmente, esse é o poder do símbolo também. Em pouquíssimo tempo, um símbolo milenar da suástica virou antissemitismo, né? Símbolo do Holocausto. E aí no Ocidente é banido, né? Infelizmente. Mas é verdade. Por quê? Porque foi tão traumático e tão forte que quando você vê, te remete imediatamente às calamidades que foram feitas, é o símbolo. Tá? Então, esse é o poder também. Você vê não é nada demais. É só um desenho. Mas o desenho me remete a quê? Se me remete a auspiciosidades, que é auspicioso, é uma suástica, é assim que é. Na Índia, desenho na cabeça dos bebês. É auspicioso, na porta de casa. Isso é muito auspicioso. No Ocidente, a pessoa vai ser presa, dependendo do contexto. Né? Por quê? Porque está fazendo apologia ao nazismo. E aí acabou-se. É ilegal, porque, claro, né? Símbolo. Tá? No Vidyamandira, uma vez, isso aí é interessante de falar também, porque é um exemplo, né, do poder dos símbolos. No Giri Trading, né, na Índia, quando a gente vai no Giri Trading, a gente também vende um monte de coisa para poder enfeitar a casa. Coisinha para pendurar, e coisinhas de plástico, de metalzinho, e aí o omzinho de adesivo de om para você colocar na porta. Tem várias coisas. É maravilhoso. O Giri Trading é maravilhoso.
tem a suástica, exatamente como está desenhada ali, em plástico, amarelinho, douradinho, para colocar na porta de casa, uma suástica. E aí o que acontece? Gloria Jeeves foi na Índia, comprou vários adesivos desses e várias coisas para colocar na porta. Uma das coisas veio no pacote, né, os adesivos, tem a OM foi para a porta do Vidya Mandir. A suástica ela não quis colocar na porta do Vidya Mandir, porque ninguém vai entender e vai dar problema, né? Ela colocou na porta da sala de aula, dentro do Vidya Mandir. Quem está dentro do Vidya Mandir sabe o significado. A gente fala o tempo todo o significado, né? Claramente não é um símbolo antissemita, definitivamente. Todo mundo sabe. Só que depois que colocou, deu algum tempo, uma aluna antiga do Vidya Mandir, e há muito tempo, um dia ela virou para a Gloria Jeeves e falou: Gloria Jeeves, eu sei o significado da suástica, eu entendo. Você já falou várias vezes, eu sei. Só que eu vivi muitas coisas terríveis. Ela era uma senhora, né? Eu vivi muitas coisas terríveis associadas à suástica. E quando eu olho, mesmo sabendo o significado dado aqui, e na Índia e no mundo há muitos milênios, mesmo assim, me traz um incômodo e um mal-estar. Então, é com tristeza que eu digo que eu não tenho mais como vir porque não está me fazendo bem. E aí eu não vou parar de assistir as aulas, porque eu não tenho condição, né? Eu tentei, mas não consigo. Aí a Gloria Jeeves virou e falou: bom, não tem cabimento, né? A pessoa não consegue estudar por causa de um símbolo, eu vou tirar o símbolo, né? E aí então o símbolo foi removido, o que vai fazer? Né? Se está fazendo mal para alguém, não tem jeito, né? Mesmo a pessoa sabendo, esse é o poder do símbolo, porque é associativo, Então mesmo conscientemente a pessoa sabendo o significado, o emocional dela não permitia, porque só de ver evocava milhões de coisas, o poder do símbolo, né? Então, a gente tem que entender também isso. Às vezes a gente mas é só simbólico. Só simbólico significa dizer que não é concreto e literal. O que não significa dizer que não seja real. O simbólico é real. É num nível mental, é num nível sutil. Mas quem falou que o nível sutil não é real, ele só não é concreto físico. Ele é sutil. E tem uma realidade sutil, né? Então, o só simbólico, é aí que a gente se dá mal. Não é só simbólico. A gente não pode desconsiderar o simbólico como não real, como uma fantasia. Não é. Como só psicológico. Só psicológico, primeiro que não é só psicológico, o sutil na tradição védica é mais do que psicológico, né? Tem um funcionamento dinâmico de prana funcionando. O sutil inclui prana e a mente. Mas mesmo que fosse só a mente. A mente não existe? A mente existe. Não é porque é mental, é psicológico, que não seja real. O símbolo funciona. E é por isso que a gente tem que olhar com reverência para o símbolo, porque ele tem um impacto. Mas saber o funcionamento do símbolo me permite usar o instrumento de maneira apropriada. Tá claro? Então, próxima vez que falar, mas é só simbólico, a gente tem que entender o que significa. É só simbólico, ser simbólico já é muita coisa. Tá? Enfim. E aí, então, a gente tem um outro para cima, que é a concha. A concha é um desenho que aponta diretamente para um objeto que existe. A concha. Mas a concha tem um significado dentro dessa tradição. Ela vai remeter a Vishnu, que segura uma concha, vai remeter aos vários elementos, porque vai se remeter ao oceano, a água dos 5 elementos. E aí você vai poder explorar o significado daquela concha presente na mão de uma deidade, em qual contexto, o que significa. E aí vai. O significado está ali, é linguagem simbólica. Conhecendo os vários significados, agora você pode ter ali um mito, você pode ter ali uma história, uma imagem, né, com várias imagens, com várias deidades, e você vai conseguir ler aquilo, o que está sendo representado ali. Você consegue ver porque os símbolos vão dizendo. Ok? Eu me empolgo e a hora vai passando. Deixa eu ver o que a Titânia tem para falar. Tá. Vou andar um pouquinho mais rápido por causa da hora, tá? Deixa eu só ajeitar aqui uma coisa que eu não sei porquê. Às vezes o meu PowerPoint fica meio estranho. É curioso mesmo. Tá. Então, tudo bem até aí? E aí, então, a gente tem essa frase, que é uma frase muito incrível da tradição védica também,
É uma frase que, na verdade, não está em nenhum texto, é uma frase da tradição oral, que diz Nikrista Vastuni, Utkrista Vastunaha, Adhyasaha. Existe um princípio que é chamado Adhyasa. Adhyasa, ou Aropa, como está na tradução, Adhyasa é a superimposição. A superimposição é o mecanismo através do qual funciona o símbolo. Superimposição é a associação, né? Então, superimposição, Adhyasa. Como é que funciona? Nikrista Vastuni, em um objeto pouco importante, por exemplo, a gente pega ali uma pedra, um objeto pouco importante. Utkrista Vastunaha, a gente vê nesse objeto não a pedra, que é só uma pedra. Tem tantas pedras por aí, a pedra não quer dizer nada, é só uma pedra. Mas ao invés de eu olhar para essa pedra e enxergar uma pedra, eu vejo algo Utkrista, algo muito maior. Dependendo do significado, eu vejo a pedra e a pedra me remete ao sol, me remete à lua, me remete a uma deidade, me remete ao todo. E aí, ao invés de eu me relacionar com a pedra como uma pedra, eu me relaciono internamente com o divino, através dessa pedra. Essa é a lógica do altar. O altar, na verdade, é um objeto de pouca importância em si mesmo. A gente tem uma imagem feita de argila pintada na forma de um garoto com cabeça de elefante, Ganesha. A gente tem uma pintura aqui, uma imagem que foi impressa. É só uma imagem. Mas aí, nessa imagem, que é só um pedaço de papel pintado ou uma escultura pintada, o que eu vejo não é a escultura, que eu sei que é só uma escultura, mas eu enxergo algo maior na escultura. Através da escultura, eu trago na minha mente a visão do todo. E aí eu direciono a minha oração para a imagem, não é para a imagem, é para o todo, através da minha visão da deidade, na imagem. Tudo bem? Essa aqui é a lógica do altar, é uma lógica simbólica, associativa, de superimposição. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Mas eu vou cuidar da imagem. Por quê? Porque a minha atitude de cuidar da imagem manifesta a minha atitude de reverência para o todo. Eu não vou cuidar da imagem pela imagem, eu vou cuidar da imagem pelo todo. Manifesta a minha atitude. Eu desenvolvo essa atitude de reverência. Ah, mas é um absurdo, é só uma imagem. E se cair no chão e quebrar? É uma lástima, é uma pena. Eu vou, de maneira devida, me desfazer da imagem, coloco outra no lugar e continuo. Ah, mas agora mudou a imagem. Mas a minha oração nunca foi para a imagem, foi para o todo. E o todo continua aí. A imagem é o meu suporte, é o meu símbolo, através do qual eu faço a minha meditação e a minha oração. Eu trago na minha mente algo muito mais valioso. Tudo bem? É o que a gente faz quando a gente resolve oferecer uma flor para alguém. A flor não é o mais importante. A flor vai morrer. Ah, mas a pessoa está me dando um negócio que vai morrer. Que coisa horrível. Ai, não, então não pode deixar a flor morrer, porque senão quer dizer que o amor da pessoa está morrendo. Não quer dizer nada disso. Você recebe a flor. E aí, no ato de receber a flor oferecida, você recebe o amor da pessoa de maneira simbólica, de maneira interna. Isso é que é o ato. E depois você cuida da flor, claro, porque você está cuidando do amor. Mas a flor vai morrer, não quer dizer que o amor morreu. Quer dizer que a flor morreu, você descarta a flor depois. O amor permanece. O amor permanece, é assim que funciona. Tá? Você dá um presente de aniversário. O presente carrega algo. Esse carregar é simbólico. Isso é que é o ritual. Você está manifestando uma atitude interna através de um símbolo concreto. Você está materializando a sua atitude através de um símbolo que em si mesmo é perecível. O símbolo não é o mais importante, o objeto. O que importa é o que vier carregado junto. Tudo bem? Essa é a lógica. Tá? E aí sim, a gente vai ter os vários altares na tradição védica. Vai ter o fogo. O fogo é simbólico, tem um significado simbólico do altar, tem um significado simbólico das imagens das deidades. O ritual que você faz de oferecimento para o sol. Você pega a água do rio, oferece para o sol e devolve a água para o rio. Mas que idiota está oferecendo água para o rio? Não, estou oferecendo para o sol. Mas o sol nem vai pegar a água, é simbólico. Esse é o ritual. O oferecimento acontece. Por quê? Porque o ato simbólico está sendo feito manifestando a minha atitude. É a atitude que vai valer. Não significa dizer que o ato seja irrelevante. Ah, então tanto faz o ato. Não. Com toda reverência eu faço o ato, mas o ato manifesta a minha atitude, que é o principal. Simbólico, tá? E aí, a partir disso, é que a gente vai trazer o conceito das várias deidades. Na verdade, na tradição védica, não tem várias deidades, quer dizer, tem várias deidades, mas as várias deidades não são deidades diferentes.
são formas diferentes do mesmo todo, da mesma ordem cósmica que sustenta o universo inteiro. A gente chama de Ishvara, aquele que tudo governa. Que não é uma pessoa em algum lugar, é a ordem cósmica. Eu consigo contemplar essa ordem cósmica, e na verdade faz parte de uma vida de Yoga Vedanta, trazer na minha mente a visão do todo e contemplar esse todo. No início vai trazer, por isso que a gente faz as várias orações. A oração é uma prática meditativa, é uma prática devocional, significa trazer na minha mente a visão do todo e trazer de novo, e de novo, e de novo, para eu poder contemplar no meu dia a dia. Aí eu não preciso fazer só na hora da oração, ao longo do meu dia, essa visão é trazida na minha mente. Eu tenho essa visão estabelecida, porque eu treinei nas várias disciplinas. Eu tenho essa visão maior. Esse divino que inclui todas as formas, que inclui o universo inteiro, que está na forma do universo inteiro, é visualizar através de várias formas diferentes as deidades. Todas as formas são formas do divino. Portanto, eu posso visualizar o divino através de todas as formas. Aí a gente tem Ganesha, a gente tem Durga, a gente vai ter Vishnu, a gente vai ter Saraswati e assim por diante. Né? Shiva Nataraja, Rama, enfim. Quantas deidades existem? A tradição védica vai dizer, na Upanishad vai dizer, Brihadaranyaka, a Upanishad diz 33 milhões. Eu nem sei se é 33, é um número absurdo. Quantas deidades existem? Né? Tem esse diálogo. 33 milhões, é muita deidade. Aí o discípulo pergunta para o mestre de novo, mas quantas? Diz de novo. É 33. Como assim 33? Eram milhões, agora são 33. Quantas existem? É 12. Tem 12 deidades. Como assim 12? Quantas existem? 8. Toda vez que ele pergunta, o mestre vai reduzindo. Existem 5 deidades. Existem 3 deidades. Existem 2 deidades. Existe uma deidade e meia. Como existe uma deidade e meia? Como é que é possível? Quantas deidades existem? Uma única deidade. Mas a gente reconhece essa deidade única através de todas as formas. Por isso que a gente diz que ela é múltipla. Ela não é múltipla de fato, mas ela parece inúmeras. Porque está na forma do universo que é múltiplo. Mas a gente precisa reconhecer a unidade que está por detrás. Essa unidade é o divino. Então, todas as deidades são formas diferentes do mesmo divino. Cada uma apontando para um aspecto diferente da nossa vida. Os obstáculos, a capacidade do conhecimento, a capacidade da dissolução, da criação, coisas que existem na minha vida, que existem em mim, que eu valorizo, e que existem na minha vida, nos acontecimentos, no universo, e que eu reverencio, porque está aí, são capacidades. Todas as formas são o divino, em formas diferentes. E aí a tradição oferece formas visuais para eu poder contemplar esse divino na forma daquela capacidade. E aí então eu contemplo na forma. E aí tem a cabeça de elefante, aí tem a barriga que é não sei o quê, tem não sei quantos braços, através do símbolo. E eu tenho que entender os significados para poder olhar para a imagem e me trazer todas essas ideias na minha mente. Ok? Aqui a gente tem a forma de Vishvarupa, a forma cósmica, né? O divino na forma do universo inteiro, simbólico. É como se fosse uma pessoa cósmica, com infinitas cabeças. Claro que ele tem infinitas cabeças, todas as mentes fazem parte do todo, todas as mentes são dele. As ideias que eu tenho não são minhas, vieram do universo. Ishvara. Todas as cabeças são cabeças de Ishvara, ele tem todas as cabeças. Todos os braços são braços de Ishvara. O braço representa a ação. Todas as ações, eu não escolho ter a capacidade de ação, eu sou abençoado com a capacidade de fazer ações. A ação está no universo, se manifesta em mim. Eu tenho 2 braços, posso fazer um tanto de ação, mas Ishvara faz todas as ações. Através de mim, as ações de Ishvara acontecem. É o universo inteiro funcionando, todos os braços. E cada deidade representa um aspecto do universo, cada deidade é visualizada numa parte do corpo, desse corpo cósmico, mostrando que, na verdade, são formas diferentes do mesmo, não são diferentes de fato. Tudo bem? E aí a gente tem essa frase magnífica do Rig Veda, muito famosa, Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti. Ekam Sat, a verdade é uma única. Vipraha, os sábios, Bahudha Vadanti, eles dão nomes diferentes para essa mesma realidade. Por isso que ele tem a lista que a gente canta nas pujas, 108 nomes de Ganesha, 1008 nomes de Vishnu. Por quê? Porque ele tem todos os nomes. São todos os nomes, qualquer nome que você quiser dar é o divino. Porque todo nome aponta para o divino. Como não? O divino está em todo lugar. Tudo é o divino. Pedra é divino. Mas pedra? Pedra é divino. Quando eu olho para a pedra, eu posso reconhecer o divino na pedra. Posso reconhecer o divino no sol.
no oceano, no vento, no fogo. Posso reconhecer o divino na minha mente através do conhecimento. Tudo é o divino. Esse mesmo divino, que é um único, assume todas as formas. Por isso tem várias deidades. Quanto mais deidade, melhor nesse sentido. Porque todas elas vão apontar para alguma situação da minha vida, para alguma coisa, algum aspecto da vida. Tem deidade para tudo. E aí não tem desculpa para não pensar em Ishvara, no divino. Porque eu posso lembrar de uma deidade aqui, uma deidade lá, eu vou lembrar de Ishvara. Certo? Nosso tempo está passando. Vamos acelerar um pouquinho. O próprio templo, na verdade, ele tem essa mesma lógica. Os templos hindus, eles representam um corpo deitado, né? Quer dizer, o divino não é uma pessoa em algum lugar, é uma pessoa cósmica, quer dizer, um ser cósmico. Não é uma pessoa como eu. É cósmico. O universo inteiro é vivo. É vivo como? Como um ser cósmico. Ishvara. Se ele tivesse um corpo, como eu tenho um corpo físico, o que seria o corpo físico de Ishvara? É o universo inteiro, que me inclui meu corpo, porque é o universo físico total. É o corpo cósmico total, físico. E aí então, ele é visualizado simbolicamente como um corpo deitado. E o templo representa esse corpo. Cada parte do templo vai representar uma parte do corpo. E quando eu entro no templo, é como se eu estivesse entrando no corpo de Ishvara, que é o universo inteiro. Então, eu faço parte desse universo, eu faço parte do todo. Essa que é a ideia, né? Quando eu tenho esse entendimento, entrar no templo, o templo é a Ishvara, representa Ishvara. Tem uma deidade principal ali que representa o divino, mas o próprio templo representa o divino inteiro, porque é o universo inteiro, que é Ishvara. Tá claro? E é interessante a gente ver nessa imagem que tem até os chakras, né? A ideia é, eu pego aquilo que é evidente em mim, que é o meu corpo, e agora, que é do meu cotidiano, todo dia eu estou lidando com o meu corpo, é muito íntimo, é muito conhecido. Eu projeto a ideia de um corpo cósmico, o universo como se fosse um corpo cósmico, e eu medito no todo. Ou eu faço o contrário, eu pego as várias deidades que eu visualizo no universo e reconheço em mim mesmo. Daí que vem a meditação nos chakras originalmente. Cada chakra tem uma deidade associada. São as várias capacidades em mim. E aí eu posso meditar em cada capacidade que eu tenho como uma deidade diferente. Tudo bem? É pra gente poder meditar. Tá? E aí quando a gente olha para o Ganesha, a gente tem o exemplo do Ganesha. Ganesha tem uma cabeça de elefante, tem uma grande barriga. E aí, o que significa isso? Não é para imaginar literalmente que em algum lugar tem uma deidade com cabeça de elefante olhando pra gente em cima da nuvem. Não é essa a ideia. Ganesha é Ishvara, é o todo. Manifesta na forma dessa capacidade. E essa capacidade é, no sutil, simbolicamente, tem essa forma especial, que é uma ideia. Eu posso ver na minha mente a imagem, mas essa imagem especial tem um significado para eu poder meditar. Representa o divino na forma dos obstáculos. Esse é Ganesha, aquele que remove os obstáculos, aquele que retira os obstáculos. Que coloca e tira, Ganesha. Claro que ele tem uma cabeça de elefante, porque não existe obstáculo para um elefante. Ele atropela tudo. Ele consegue atravessar, derrubar uma parede se ele quiser, porque ele é muito forte. E ao mesmo tempo ele é um baita obstáculo. Se tem um elefante no meio da estrada, você dá meia volta, não vai tentar atravessar do lado do elefante. Ele é muito poderoso. Cabeça de elefante, uma grande barriga. A gente pode meditar em Ganesha como sendo o todo. A grande barriga é o corpo dele, o universo inteiro está na barriga de Ganesha. É simbólico. Eu posso visualizar esse universo inteiro como se fosse o corpo de Ganesha. Claro que tem que ser uma barriga enorme. Para caber o universo inteiro, tem que ser uma barriga enorme. E eu faço parte dessa barriga, eu estou dentro da barriga de Ganesha. É uma meditação. Eu contemplo o todo na forma do universo através da imagem da barriga de Ganesha. Medito. E assim por diante. Tudo bem? Através disso eu posso contemplar a capacidade que a deidade representa. Eu posso contemplar o divino, que é o todo, Ishvara. E eu posso trazer os ensinamentos sobre mim mesmo, o autoconhecimento. Também está ali. O que é o doce? O doce representa o ego, que é doce, que é melado, é o ego. Aí o que a gente faz? Na hora da puja, a gente oferece o doce para Ganesha, porque ele é gordinho, ele gosta de comer doce. Eu estou oferecendo o meu ego, a visão de conhecimento, a visão de separação. Parece que eu sou separado do universo. Isso é uma ilusão. Tudo é Ishvara. Inclusive eu mesmo sou Ishvara. Não estou separado? Eu ofereço o ego. E aí ele tem na mão, come o ego. E quando ele come, o ego se dissolve na barriga dele, que é o universo inteiro. A visão de não separação, a visão de não diferença.
e depois ele oferece o doce de volta pra gente. E aí, quando ele oferece de volta, não é mais o ego, é o doce da plenitude, que é a minha própria natureza. Então, na visão de não separação, na visão de identidade representada pelo oferecimento do doce, a gente alcança a plenitude, que é a minha natureza, que é a natureza de Ganesha. Esse é o ensinamento de Vedanta. A gente traz o ensinamento de Vedanta na meditação em Ganesha. Tudo bem? Essa que é a ideia. O simbolismo serve para a gente poder contemplar nos ensinamentos. É claro que a gente pode estudar esses ensinamentos através do símbolo, que é o que a gente faz nas aulas de quarta-feira. Quem não estuda Vedanta vai ter um contato com o Vedanta através do simbolismo, lógico. E quem estuda Vedanta? Vedanta tem que ser estudado formalmente como Vedanta, não basta o simbolismo. Mas a gente tem contato com o ensinamento de Vedanta através do simbolismo. E quem estuda formalmente Vedanta, o simbolismo vai servir para fazer nididhyasana, para poder fazer contemplação do ensinamento. E aí ele entra de uma outra maneira, o ensinamento entra de uma outra maneira na nossa mente. Porque eu já estudei formalmente, agora eu estou aplicando na visão do símbolo. E o símbolo me traz essa visão de conhecimento. Certo? Claro que o símbolo de Ganesha tem muito mais, a gente vai ver isso ao longo do curso. É só um exemplo. Tá? Aí sim, a partir desses vários símbolos, dos significados de cada deidade, aí a gente vai ter, entendendo cada deidade, bom, agora a gente vai ter um mito, e as várias deidades vão se relacionar. E aí tem toda uma história. A história vai utilizar partes do significado, parte do simbolismo de cada deidade, na hora de interagir uma com as outras. E aí, quando eu pego essas partes de cada deidade, né, quer dizer, esses aspectos do simbolismo de cada uma dessas deidades, colocado naquele contexto e interagindo, agora é que nem colocar as letras uma do lado da outra, tem uma palavra. E depois colocar uma palavra ao lado da outra, tem uma frase. E uma frase ao lado da outra, eu tenho um texto. É a mesma coisa. Entendendo a linguagem dos símbolos, uma deidade me traz vários ensinamentos. Quando eu coloco várias deidades e combinação, elas vão me trazer uma outra coisa, uma outra explicação. Cada mito vai me trazer uma forma, um aspecto do ensinamento através daquela linguagem simbólica dentro daquele contexto. Isso é o mito. Tudo bem? Aí sim, a gente vai ter os vários mitos diferentes. E a grande questão é, quando eu tenho os vários mitos, deixa eu voltar para cá, quando eu entendo os vários mitos, aí realmente os símbolos e os mitos começam a falar com a gente. Porque a gente começa a escutar e entender o que está sendo dito. A gente começa a entender o que está sendo falado. A gente começa a alcançar o ensinamento que está por detrás ali, como que escondido. A gente que não estava vendo. A gente precisa de alguém que mostre. E a gente escuta e a gente vê. E aí, à medida que a gente vai entendendo e trazendo para nossas vidas, se a gente gosta dos mitos e símbolos, nem todo mundo precisa gostar e fazer. Isso não faz parte necessariamente do estudo de Vedanta, né? Por outro lado, ajuda tanto. Porque nos ensina de uma maneira lúdica também, né? Quer dizer, por um lado, só de eu escutar o mito, já bate na gente. Porque, de novo, eles vão trazer eles vão tocar a gente de alguma maneira, porque os mitos são atemporais. Eles já trazem ali um significado, mesmo que não esteja no meu inconsciente, no meu consciente. O meu inconsciente vai manifestar de alguma maneira, aquele mito vai bater. Ele vai lidar com o meu emocional, vai mexer comigo. E isso é muito positivo. Só de ouvir o mito já é grandioso. Mas quando a gente traz a luz de um ensinamento e a gente medita sobre o símbolo, aí se torna um instrumento de contemplação do autoconhecimento. Contemplação de uma vida de Yoga e Vedanta, do ensinamento. E aí, com o tempo, a gente passa a viver os mitos, realmente. A gente passa a reviver os mitos. A minha vida, na verdade, é isso. Porque viver a vida humana, eu sendo livre de limitação, mais identificado com esse corpo e minha mente, e aí eu não caio nessa ilusão. Isso, na verdade, é retratado nos mitos. E aí eu vou revivendo a minha vida inteira, eu consigo ver a luz desses mitos e símbolos. E aí, o ensinamento consegue vir muito mais fácil. Essa aqui é a ideia. Tudo bem? Ufa! Muito bem. Então, já falei muito. Paramos por aqui. E aí, então, na aula que vem a gente continua. E aí, realmente, a gente vai entrar nesse curso que a gente vai fazer isso. A gente vai ver as deidades principais, né, hindus, né, as deidades principais védicas e alguns dos seus mitos. E o significado dos mitos à luz de uma vida de Yoga e Vedanta. Tá? Essa é a ideia. Tem ali quais são as deidades que a gente vai ver também, né? E cada dia o que a gente vai ver nessa sequência. E aí vai ter uma apostila também para vocês poderem fazer as anotações e tem as imagens, etc. Essa aqui é a lógica. Tá? Então terminamos a aula hoje.
Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyati Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyati. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.